significa vaso escondido, esconder o vaso, entende? Cacher é esconder em francês, e pot vem de pot, do vaso, esconder o vaso. Então, o cachepot é o vaso que esconde o vaso. Geralmente, ele é feito de um material mais bonito. Então, ele pode ser de muitos materiais que eu vou mostrar aqui hoje, e quase sempre ele não tem furo para dispensar o pratinho. Se não tem furo, é um cachepot. Se tem furo, é um vaso, tá? Então, eu estou usando aqui um cachepot de barbante, bem lindo, bem moderno, escondendo o vaso de barro que eu tenho dentro e o pratinho. Outro material que é muito poroso, que permite muita troca, é o feltro. Aqui tenho um cachepot de feltro. Existem milhares de modelos de cachepots de feltros. Esse aqui é um bem fofinho, que tem inclusive umas cordinhas na ponta. Você pode comprar esse, é do site da Feltro Santa Fé, você pode comprar ele para você mesmo montar. Ele vem todinho desmontado com as cordinhas para você amarrar, que é um jeito muito inteligente de você buscar peças decorativas com frete barato, porque senão, às vezes, o frete é bem caro porque a peça é pesada. Então, eles mandam ela numa prancha aberta para você mesmo colocar as cordinhas. O pratinho eu comprei separado. Esses pratinhos são muito mão na roda, tá, Brasil? Tenha pratinhos de vários tamanhos na sua casa. Então, eu adapto aqui dentro. Ele fica lindo com uma samambaia, por exemplo. A gente pode colocar uma cuia de samambaia daquelas bem altas, assim, colocar aqui dentro que ele dá uma disfarçada e ainda fica o cabelo da samambaia caindo. Outra opção de vaso bem poroso, um vaso de papel. Está em alta usar vasos de papel porque ele se decompõe com a umidade do substrato. Então, geralmente, eles são para coisas que você não vai deixar muitos meses. Geralmente para mudas. Ah, eu vou fazer uma muda num vaso de papel e quando ela tiver maiorzinha, eu vou plantar essa muda com vaso e tudo dentro de um vaso maior ou no canteiro. É muito bom porque ele poupa o torrão. Esse aqui é da Nagmibio, uma coisa assim. Eu vou deixar nos resumos para vocês os links todos dessas coisas, para não ter que ficar parando a aula toda hora para explicar de onde é, tá bom? Muita gente perguntou de onde era a camiseta, da Loja Botânica, mas também mandei nos resumos. Então, se vocês se quiser alguma coisa que a gente está mostrando aqui, nos resumos a gente manda de onde as coisas são, fica mais fácil, você clica, se quiser pesquisar, você pesquisa, tá bom? Vasos de papel podem ser velhos conhecidos da gente, não é mesmo? Ou então, um vasinho de papel que eu tenho usado bastante ultimamente. Oi pessoal, eu sou o rolinho de papel higiênico dobradinho. Cortei a parte de baixo, fiz umas janelinhas nele, ó, na parte de baixo. Repara como o papelão do rolinho já vai se decompondo, né? Porque ele já tá bem molinho, daqui a pouco ele rasga sozinho. Esse aqui é um vaso muito bom, porque quando a planta começa a produzir raiz, ó, e a raizinha começa a sair, eu consigo olhar na janelinha que tá quase na hora de tirar ela desse vaso para passar para o local definitivo. Oi, raízes de ervilha, tudo jóia com vocês? Estou aqui escondida, pessoal. Não conta pra ninguém. Então, ó, minha mudinha de ervilha, a terra deu uma afundada, eu não reparei, tá lá no fundo a mudinha, né? Mas a minha mudinha de ervilha vai mudar de vaso hoje. No finalzinho dessa aula eu vou fazer o transplante para vocês verem. Então, ó, lembrando, vasos de papel são extremamente porosos, você vai ter que molhar bastante, mas tem essa vantagem de depois você poder simplesmente rasgar o vaso e colocar o torrão intacto no substrato ou enterrar com o vaso e tudo, tá? Não tem muita diferença. Depois que o vasinho de rolinho de papel higiênico é enterrado, você está molhando e cuidando da planta, ele vai se decompor em uns 2, 3 meses, não tem mais nada. A planta vai soltar raiz para todo lado, independente de onde estava o rolinho, tudo bem? Outro material poroso, bem lindo, maravilhoso, cestas. Cestas de todos os tipos, de palha. Essa aqui é uma cesta de palha,
recoberta com linha e depois pintada com essa tonalidade meio azul, tá vendo? Existem cestarias espetaculares em várias regiões do Brasil, produtoras de cestas lindas, cesta de capim dourado, maravilhoso, a gente tem aqui no Brasil, deveria valorizar mais. Tem cestas, né, muitos materiais que podem gerar cestas, palhas variadas, né? Então é bem legal, a gente tem taboa, a gente tem carnaúba, aí tem áreas de preservação que a gente vê que o alimento que é coletado gera muita palhada e aí se faz cesta da palhada. Então ela é um material residual que gera objetos decorativos muito bonitos. Como é que eu faço para plantar na cesta? Eu vou recobrir a cesta com plástico. Aqui, este modelo já vem assim. Mas se você quiser plantar na cesta, você pode pegar um saquinho plástico e colocar ele protegendo a cesta toda. Só que a partir do momento que você pôs plástico, a sua cesta deixa de ser porosa e passa a ser impermeável. Então, ou você faz um furinho e entende que na área do furinho vai sempre ficar meio frágil a sua cesta, vai apodrecer com o tempo, ou você vai usar a cesta igual eu mostrei o chifre de veado na melamina. Cada vez que você terminar de regar, você vai dar uma tombada, tá? Então é bem importante a gente saber essas coisas para poder manipular de acordo com a nossa vontade. Mostrei feltro, mostrei cesta, mostrei papel. A gente tem vasos cada vez mais lindos de bambu. E esse universo dos vasos de bambu, ele envolve muitas peças utilitárias, coisas que a gente tem na cozinha. Então, ó, uma grande dica para você que está começando na jardinagem: aprenda a vasculhar coisas fora da jardinagem. Aprenda a vasculhar lojas de, por exemplo, expositor de ontem, que um monte de gente perguntou. Aquele expositor é típico de lojas que vendem produtos para lojista. Loja que vende coisa para o lojista montar a loja. Expositor de roupas pode ser usado, expositor, aquelas gradezinhas para colocar peças pequenas em loja, podem virar cachepôs. Então, vale pesquisar fora da casinha da jardinagem, que você vai ter boas ideias. Então, lojas de presentes tem coisas legais, mas especialmente lojas de coisas para cozinha. Você vai encontrar taças lindas, tigelinhas interessantes, travessas, e você também vai encontrar essas coisas na sua própria cozinha. Às vezes está trincadinho, lascadinho, manchadinho, velho, batido. Tá? O bambu, por exemplo, é uma peça que com a umidade, depois de um tempo, ela perde, ela vai trincando. Então, às vezes está trincado, não dá mais para usar para comer mingau, mas dá para você usar de cachepô, tá? Então, só lembrando, o bambu é uma peça é um material poroso. Embora a planta bambu aguente muita água, o bambu torneado desse jeito, bonito, ele não é uma peça que aguenta muita água. Quanto mais molha, mais ele trabalha. O bambu está meio vivo ainda, ele estufa e encolhe de acordo com a umidade e com o calor, como acontece com a madeira. E por isso ele trabalha. Então, essas peças sempre tente, de alguma maneira, não plantar direto nelas, tá? Então, ó, tem uma peça absolutamente maravilhosa, a gente pegou emprestados alguns dos vasos que estão aqui, do pessoal do Flores na Mão, que é um dos gardens que está bem na entrada de Olambra e que pode ser visitado. Eles estão fazendo controle de gente, máscara, todas as coisas relacionadas à pandemia, mas o garden está funcionando normalmente, só fecha às segundas-feiras. Então, se você, por um acaso, estiver precisando buscar peças diferentes, ali é um lugar legal para você pesquisar. Além de vasos de bambu, a gente tem ainda nos materiais porosos, a gente tem as coisas imitando o xaxim. Vamos entender. O xaxim é uma samambaia muito grande, chamada de samambaia-açu, que tem um troncão e que durante décadas a gente coletou, cortou o troncão e fez vaso para samambaia e para orquídea. O que aconteceu? O xaxim ele não é cultivável. Eu não pego sementes de xaxim, faço mudas de xaxim dentro de uma estufa de xaxim. Durante uma transmissão ao vivo de uma aula, selvagem. tem como então, que acontece? eu colocar, por exemplo, uma filmagem do celular em close xaxim, às vezes, e essa imagem sair imediatamente décadas, na 50 reunião? anos para crescer.
Então, o que aconteceu foi que a gente coletou tanto que a gente quase levou o xaxim verdadeiro à extinção. Aí fica Se você tem Agora em você tá casa gravando? algum aqui de abelha no xaxim, Dá pra gravar samambaias direto no no computador sem xaxim, celular. guarda como se fosse sabia. ouro, tá? Coloca na sua herança para deixar para seus filhos, porque xaxim até velho é incrível. Quando ele está se decompondo e soltando pó, o pó ainda é incrível. Nada é tão bom quanto o xaxim verdadeiro. Daí, quando o xaxim começou a ficar um material impróprio para ser consumido, e depois vieram as leis que hoje proíbem a comercialização e a extração do xaxim no Brasil, o que aconteceu? A gente começou a rebolar para procurar substitutos. Esses são os dois substitutos mais conhecidos. Então, do lado de cá, a fibra de coco, ela tem um acabamento com um pouco de resina, que deixa essas partes mais brilhantes que você está vendo aqui, tá? Então, a fibra de coco, o vaso de fibra de coco é feito com a fibra desfiada do coco e depois prensada a quente no molde. E isso geralmente diminui a quantidade de tanino, mas não necessariamente tira todo o tanino. Então, se você tem vaso de fibra de coco e já percebeu que a planta não enraiza direito nem a pau juvenal lá, é só você catar o vaso, tira a planta, pega o vaso e ferve ele, põe um balde com água bem quente e deixa ele nessa água quente. Se puder, tiver um panelão para ferver, melhor. Qual é o único problema? Você vai diminuir a durabilidade. Uma peça dessas que duraria uns 4 anos, vai durar um pouco menos, porque na fervura você diminui a resistência da fibra. Mas é um jeito de tirar o tanino. O outro jeito é lavar, deixa de molho, uns 2, 3 dias na água, joga fora essa água, deixa de molho, joga fora essa água, deixa de molho, joga fora essa água. É pouco ecológico, tem que jogar fora essa água mesmo, se você usar essa água na rega, ela tem tanino, mas por outro lado é o jeito que a gente tem de driblar esse que é um material natural. O tanino é uma substância natural produzida por muitas plantas, inclusive o coco, e que evita, dificulta, né, atrasa o enraizamento das plantas, tá? A gente tem fotos das árvores, não temos fotos das árvores, mas enfim, quando você estiver andando numa floresta, numa área de mata, e encontrar uma árvore que não tem nada grudado nela, não tem samambaia, não tem bromélia, não tem nenhuma planta trepadeira subindo por ela, você já tem uma pista. Essa árvore provavelmente tem muito tanino, tá? O tanino é justamente para a árvore falar, sai, ó, gruda em mim, cai fora, ó, tá louco. Se você vê uma árvore na floresta que está lotada de plantas crescendo nela, você vai ver ela com samambaias enormes presas nela, com cheflera, com cingônio, monstera, com orquídeas. Essa árvore provavelmente tem pouquíssimo tanino ou não produz tanino no tronco. Ou seja, uma árvore mais amiga, ela gosta de leleô, ela gosta de festa, de farra, de todo mundo junto dela. Entendeu? Além da fibra de coco, existe o xaxim feito de palmeira. Xaxim é bem entre aspas, tá? Porque isso não tem esse nem esse, são xaxins de verdade. Mas ó, a fibra da palmeira, você vê que um é mais escuro e brilhante e o outro é bege e opaco, né? O xaxim de palmeira, ele está sendo produzido como um substituto ao xaxim tradicional. Como eu disse, nenhum deles é exatamente igual, mas esse aqui pelo menos não tem tanino. Ele é feito com a palha da palmeira do palmito, tá? E a grande dificuldade é de encontrar. Então esse é menos fácil de encontrar do que esse, mas você já sabe que são dois bem bons para plantas que gostam de raízes mais arejadas. De novo, o vaso poroso, quanto mais larga a trama da cesta, quanto mais poroso o material do vaso, quanto mais gravetinho e menos madeira. Olha quanto gravetinho nesse vaso. Olha, gravetinho, 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 gravetinho. Até para colocar a planta aqui dentro a gente teve que fazer uma gambiarra. Ó. Ela, na verdade, está plantada numa bolsa de feltro. Tá vendo? Tem um vaso de ponta cabeça lá dentro para deixar a bolsa de feltro alta. Você vê ele ali pelos buraquinhos. E depois tem uma bolsa de feltro na qual está plantada essa Alocasia Black Velvet, que é uma das minhas plantas preferidas.
no planeta. Eu amo essa planta. Daí, o que acontece? Quando a gente vai colocar a planta num material extremamente poroso, ela tende a gostar de crescer num lugar mais arejado. Não tem sentido nenhum você plantar alface nisso. Não tem sentido nenhum você pegar essa Alocasia Black Velvet que quer umidade e colocar em materiais porosos assim. A menos que você queira colocar um saco plástico por dentro e plantar ela no saco plástico, mas aí ela não está mais plantada na fibra e sim no saco plástico. Ainda nos porosos, tá? O material, bom, mostrei madeira, vou mostrar a cerâmica, porque existem vários tipos de cerâmica. O vaso de barro, de terracota, é o vaso que quase todo mundo conhece como vaso para planta, né? Então, ele rouba água. Tem alguns truques para plantar nele, se você vai começar com uma planta que precisa de bastante umidade, você deixa o vaso de molho por alguns minutos no balde com água, porque você vai encharcar cada buraquinho do barro que ele tem. E aí, a hora que você colocar o substrato, a planta e regar, você vai conseguir manter esse vaso úmido por mais tempo. Daí, o que acontece? Resolveu a tua vida? Não, né? Porque assim que ele perder a água da parede do vaso, ele vai voltar a tirar um pouquinho de água do substrato. Então, ele vai estar sempre conversando com o substrato, tá? Então, esse é um material, um tipo de vaso muito usado, mas você precisa saber, se você está regando a sua horta todo santo dia, você está usando o vaso errado. O vaso de barro vai estar brigando com você o tempo inteiro. Mas eu quero no vaso de barro. Pronto, a gente resolve de várias formas. Forma número 1, eu vou passar um impermeabilizante por dentro. Neutrol, uma tinta preta que é impermeabilizante de parede, você pode passar por dentro. Você pode cobrir ele também com cera de carnaúba, que é aquela cera que se usa para polir o carro. Você pode passar parafina de vela dentro, você pode usar cera de abelha. A grande questão é que a hora que você melecou e tapou os poros do vaso por dentro, ele se comporta como um vaso de plástico, tá? Por um acaso, esse aqui tem furo, então ele vai ser um vaso de plástico furado, mas ele fica impermeável. Outro jeito de você tapar, de você resolver isso é, agora a gente começa a fazer as conexões entre as aulas, usar um substrato extremamente úmido. Eu posso misturar no substrato vermiculita, eu posso misturar no substrato esfagno picadinho, eu posso colocar aquela gelatina, tem uma gelatina para planta que as nossas avós usavam, colorida, maravilhosa, para colocar a batata enraizando no vaso de vidro em forma de cisne. Então, aquela gelatina colorida você encontra para vender em lojas que vendem coisas para floristas, né? Para planta, garden e tudo mais. É uma gelatina para planta. Se você põe a gelatina para planta aqui, você também está nessa situação de deixar mais úmido. A planta vai tirar a água da gelatina que está misturada ali no meio da terra. A gente tem, inclusive, um vídeo sobre isso no site Minhas Plantas. A gente fez 4 vídeos sobre rega de emergência para pessoas que iam viajar. E uma das soluções é justamente de usar essa gelatina, tá? Então fica o convite para vocês depois entrarem no site Minhas Plantas e pesquisarem esses vídeos depois, hein? Agora você fica aqui comigo, já deu like. Pessoal, ajuda tanto, tanto mesmo. Foi graças a vocês que a gente virou o número 1 em alta ontem no YouTube. Então, vocês são fera. Quantas pessoas nós temos ao vivo? Só para saber. 35 mil pessoas simultâneas, maravilhoso. Pessoal, então, vaso de barro resolvido. Tem vaso de barro com furo, tem vaso de barro sem furo também, né? Quando a peça não tem furo, você pode escolher. Essa tem furo, inclusive, eu tô falando, mas na verdade ela tem furinho lateral. Quando a peça não tem furo, você pode escolher mantê-la sem furo ou não, né? Então, dá pra você usar uma broca diamantada. A gente tá aqui com ela entupida, entupiu essa parte begezinha aqui, ó, entupiu com um vaso de plástico que eu furei, porque esquenta o plástico e esse negocinho fica aqui dentro. Mas isso não impede a broca de furar. Isso, ela fura com essa partezinha glitter, brilhante, maravilhosa que ela tem aqui, tá vendo? Ela tem uma parte de brilhantezinha na ponta. Isso é um exemplo de broca diamantada. Essa pecinha custa uns 20 reais em loja de material de construção. Você vai acoplar ela na sua furadeira e ela faz, essa daqui que eu comprei, faz o furo do tamanho da espessura de um lápis.
mas existem maiores ou menores. E ela fura, inclusive, vidro. Então, se você tem um vidro de boa qualidade, né? Não um vidro nacional, isso aqui, de olhar fura, quebra, trinca, racha. Isso aqui só de bater o olho. Então, se você tem um vidro de boa qualidade, se você tem uma peça de barro, se você tem uma peça esmaltada, sem furo, e está querendo fazer um furo para virar vaso definitivamente, você pode usar uma broca diamantada. A grande questão é que a broca diamantada tem que ser usada com água. Então, você vai fazer uma pocinha de água para depois fazer a peça, furar a peça com ela, tá? Põe na sua furadeira e em baixa rotação você vai pouco a pouco entrando com ela. Sempre, se começar a secar a água, você vem e coloca mais um pouquinho, não faz a seca, tá? Outro jeito de furar, se você não tem uma broca diamantada, porque a gente ajuda mesmo, tá? Aqui a gente dá várias sugestões. Quem não tem uma broca diamantada pode furar as peças de barro, as esmaltadas não vai dar, mas as de barro, se você deixar de molho na água de um dia para o outro, o barro encharca e fica um pouco mais mole. Não mole igual argila, mas fica mais mole. E aí uma furadeira comum consegue, mas ele tem que estar encharcado, tá? Com uma furadeira comum você vem e ele vai furando a peça para você. Muito bem. Todos os porosos, deixa eu olhar a minha lista aqui, fomos em todos os porosos. Agora a gente vai nos vasos que não são porosos. A lista também é enorme. O mais clássico é o vaso de plástico, que geralmente é o vaso que o próprio produtor planta a planta, né? A maioria das plantas que a gente conhece vem plantadas em vaso de plástico. Você vai ver que não tem bom nem ruim, tem prós e contras, tá? Então, quais são os prós do vaso de plástico? Ele é muito leve e extremamente barato. Então, ele é muito fácil de achar, você consegue encontrar em vários modelos e você tem redondo, quadrado, retangular, mais alto, mais baixo, em forma de cuia. Tem milhares de formatos de vasos redondos, vasos de plástico. Qual é a desvantagem? Bom, o plástico é um material na lista dos materiais que poluem. Por outro lado, ele é reciclado e reciclável. Não é bonito falar assim? Reciclável. Ou seja, ele é um material que, se você souber usar bem e descartar bem, ele tem vida longa, né? Tem utilidade. Então, de novo, não tem prós, não tem vaso perfeito, tem aquilo que você vai encontrar mais benefícios do que problemas, tá? Então, eu tenho aqui um vaso de plástico fosco. A gente tem modelos bem lindos, foscos, como é o caso desse aqui da Vasarte. Esse vasinho aqui é um bem quebra-galho, porque cabe bastante, a maioria das coisas de pote 11 cabe nele. Você pode, de novo, plantar direto nele, porque ele tem furos, ou você pode plantar dentro de algo e encaixar nele, usando ele como se fosse um cachepô. Vasos de plástico podem ser também com forma de meia-lua, que nem esse daqui, que é o material, o tipo de vaso que a gente usa para o painel vertical que está aqui do meu lado, né? Então, essa estrutura enorme de painel vertical aqui do lado, ela é todinha montada com vasos em meia-lua. Os meus daqui do painel são bem maiores do que esse e são... Dica, informação, Rogerinho, são pretos. É muito legal quando você vai fazer painel vertical você usar vasos pretos, porque eles criam um efeito de ilusão de ótica. Caso você não consiga tampar a parede direito, caso a planta que você colocou não esteja ocupando bem o espaço, você vai ter um volume muito mais bonito e aonde apareceria o vaso, ele fica parecendo uma sombra. Como ele é escuro, aumenta visualmente, né, a impressão do painel vertical e principalmente tem esse efeito de sombra, destaca a planta e ele sobe. É bem legal você usar não só o vaso preto, mas pintar o retângulo quadrado do seu painel vertical de fundo de preto. Aproveita e já faz duas coisas de uma vez só, passa neutrol, que aí você vai impermeabilizar a parede que vai receber o painel e ao mesmo tempo destacar o painel, tá? É muito ruim quando a gente tem um painel vertical, que a parede atrás dele é clara e você fica vendo buracos da parede no meio daquela massa que deveria ser muito mais homogênea, tá bom?
Então, vasos em meia-lua, às vezes a gente encontra eles para vender sem furo. É muito comum o produtor de vasos de plástico, mais ornamentais, vasos mais bonitinhos, produzir o vaso sem furo e a gente decidir se quer que seja um cachepô ou se quer que ele fique furado como um vaso. Você faz um furo desses com tesoura até, não precisa nem usar furadeira, tá? Então, uma tesourinha pontuda, você consegue fazer furo nos vasos numa boa. Daí, acabei de lembrar, que a minha tesoura com fundo de tamanho está lá em cima. Outra coisa importante sobre vasos porosos ou não porosos é a relação deles entre a altura e a largura. Ainda lembrei aqui uma coisa, que talvez perguntem sobre os vasos, além do vaso de vidro, os vasos de acrílico. Ó, isso aqui é uma fotinho de mantimentos. Qual é a vantagem do acrílico? Ele não quebra tão fácil quanto o vidro. Qual é a desvantagem do acrílico? Ele fica leitoso. No crescimento da planta, as raízes soltam alguns ácidos que corroem pouco a pouco tanto o vidro quanto o acrílico, mas o acrílico fica leitoso em poucas semanas. O vidro não, o vidro aguenta mais tempo, anos. Mas o acrílico, em um mês, ele já começa a dar alguns sinais de ficar mais leitoso e ao longo de um ano você vai ver que ele vai ficar muito frágil na área que tem substrato e raiz. Então é bem importante a gente saber prós e contras do material que a gente vai usar para plantar. Tenho aqui outro material que não é poroso, que é o alumínio. Vasinhos de alumínio, aqui ele com bastante informação, tem coisa escrita, tem a cordinha e tudo. Quanto mais informação visual o vaso tem, se ele é um vaso com carinha, se tem coisa escrita, se tem muito detalhe, se tem muitas cores, mais atenção ele está tirando da planta. Quanto mais calmo o vaso é, mais chama atenção a planta. Quanto mais coisa tem no vaso, teu olho vai para o vaso e não para a planta. Isso também é uma informação importante. Meus alunos aqui presentes do curso online profissionalizante de suculentas sabem muito bem disso, porque eles aprendem a montar os arranjos usando o vaso como forma de pontuação. A gente tem uma metodologia para esse curso, que é um curso para quem vai trabalhar com plantas, que é o curso que você está vendo ali, o primeiro dessa tela, em que mostra justamente como é que você pontua a montagem dos arranjos, tá? Outra coisa que você vai ver por aí é vaso de metal. Então, vasos de metal funcionam também como material não poroso, né? Extremamente impermeável. Isso, eu de novo prefiro usar esse tipo de peça sempre como cachepô. Se puder colocar um plástico por dentro para poupar a peça melhor, alguns metais ficam esverdeados, outros enferrujam. Lata, por exemplo. Muita gente me fala de usar lata, né? Quando a lata é toda lata de metal, tipo essa daqui, que é uma lata de sementes chamada alface delícia, né? Maravilhoso. Quando ela é totalmente de metal, com a umidade ela vai enferrujar. Mesmo que você faça furo, ela vai enferrujando nas emendas, é natural. E claro, a ferrugem, o ferro da ferrugem, ele não é muito legal para a planta. Ele é um nutriente até uma certa medida. Quando começa a ter muito, ele começa a prejudicar a planta. Então, isso, de novo, é melhor que você use de cachepô essas gracinhas do que plantar direto dentro dele. Ai, mas a minha avó tinha um monte de lata de tinta velha com planta dentro, as plantas estavam ótimas. Tudo bem, mas provavelmente não são plantas perenes, são plantas anuais, são plantas que você vai ficar cultivando na lata por algum tempo, mas não eternamente, tá? De novo, depois de um tempo, o próprio vaso começa a brigar com a planta. O material que ele vai produzir aqui, o alumínio também. O material que ele vai produzir começa a prejudicar o crescimento da planta. A gente está num momento de pandemia e a gente tem feito vasos usando outros materiais. Eu mostrei aqui o rolinho do papel higiênico, mas tem um vaso que eu descobri durante a pandemia e que eu amo, que além de tudo é um vaso muito cheiroso, que são os vasos feitos com essas embalagens de café. É um plástico mais duro,
Esse araminho que vem às vezes na embalagem de café é sensacional. Ele serve para muitas coisas. E assim, ó, simplesmente de você fazer uma dobra larga, ao contrário das embalagens normalmente plásticas, que são bem moles, esses daqui são meio aluminizados, então eles são bem durinhos. Você faz na altura que você quer para a planta. Eu quero uma planta com uma profundidade maior, eu faço o vasinho assim. Se eu quero uma planta com uma profundidade menor, eu dobro mais para baixo. E eu sempre posso fazer, ó, importante. Se você vai usar a minha técnica de fazer vasos, faça esse triangulinho aqui na ponta, tá vendo? Ó, eu tirei esse triangulinho bem rasinho. Ó, tirei um triangulinho daqui da ponta, tá vendo? Que aí, ó, o seu vaso agora tem furo, tá vendo? A hora que você dá aquela dobradinha, ó, ele fica furadinho. E aí você não tem problema com o escoamento da água, tá? De maneira geral, se você não tem experiência nenhuma na jardinagem, plante em vaso com furo. Vou falar de novo, vou chegar até mais pertinho. Se você não tem experiência plantando vaso, sempre num vaso com furo, tá? É muito mais fácil de cuidar e você não tem que ficar rebolando para saber da água. Você vai pôr quanta água você quiser, porque vai sempre embora o excesso de água. Carol, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade muito grande aqui, porque eu não sei as camadas do vaso. Calma, que esta aula é de vaso e eu vou te mostrar. A gente tem até um vaso pronto para te mostrar todas as camadas, tá? Então aguenta aí. Ainda sobre a porosidade, a gente tem vasos que se comportam exatamente como de vidro, de vasinhos de isopor. Essas bandejinhas são muito boas para berçário. Às vezes a gente encontra fundo assim, não é comum, mas é muito bom quando encontra fundo assim. Mas pode ser rasinha também, se você vai fazer só o comecinho da vida da plantinha, pode ser rasinho também, tá? Bandejinhas de isopor são ótimas para fazer drenagem no fundo dos vasos. Se você tem um vaso pesado, de esmaltado, de madeira, de terracota, de vidro, é legal a drenagem ser leve. Se você tem um vaso leve, é legal de papel ou de um vidro fino, que nem esse, é legal a drenagem ser um pouco mais pesadinha, porque você evita que o vaso quebre, né? Caia e quebre. Então, pedrinhas nos vasos mais pesadinhos, mais leves, e isopor picado no fundo dos vasos mais pesados, para a peça toda não ficar um chumbo, tá? O que mais? Eu tenho aqui, eu tinha mostrado de madeira aquele cachepô de gravetos, mas esqueci de mostrar esse, que é, ó, em meia lua também tem fura, você quem decide se vai furar ou não, e é muito bom para paredes. Vasos quadrados, retangulares ou em meia lua, desde que ele tenha uma área reta, eles são muito bons para colocar na parede, tá? Eles dão um preenchimento melhor na parede do que um vaso redondo. Aí, ainda tenho aqui, para mostrar, nos impermeáveis, um material que é bem interessante, né? Eu tenho aqui o acrílico, eu falei que ele fica leitoso, mas nesse caso, a terra vai ficar aqui só por alguns dias. O meu tá com mudinhas de rabanete Ulisses. Então estão aí os meus rabanetes Ulisses brotando, já tá quase no limite. Quem assistiu a aula de ontem vai saber o que é essa coisinha branca, né? Que é perlita. Perlita. E esse daqui, ó, é um estojinho para ovos que tem tampa, então ele funciona como se fosse uma estufinha. Muito legal para mudas. Coisa que você também pode fazer com essas bandejinhas plásticas, com ou sem furo, também dá para fazer, tá? Já vou falar sobre isso. Vamos lá. Terminando os vasos porosos, eu ainda tenho os de concreto, os não porosos, perdão, eu ainda tenho os de concreto, como esse daqui que é de pendurar. Olha que amor, gente. Ó, tá vendo? Aqui, marido quer que vá para outra por motivos de não sei. Ó, então esse aqui é um de concreto que também não tem furo. E eu tenho ainda o famoso vaso auto-irrigável
Tá aqui. O auto-irrigável. Eu já vou falar sobre o auto-irrigável mais detalhadamente, porque a gente vai fazer um auto-irrigável junto, tá? Mas geralmente os auto-irrigáveis são de material não poroso, plástico ou fibra de vidro, e geralmente eles têm, nem sempre dá para tirar, mas geralmente eles têm um reservatório de água que fica visível, tá? Mesmo que não dê para risquear, eles têm esse reservatório de água onde você vê quanto de água tem para a planta, tá? Eles têm umas travinhas aqui. Aqui embaixo tem uma parte do pavio e aqui em cima o restante do pavio que vai fazer a conexão entre a raiz da planta e a água, tá? Já vou mostrar como é que funciona, aguentem aí. Muito bem, a outra característica que os vasos podem ter é a relação, é o formato, né? A relação entre a altura e a largura. Veja só, tenho aqui um vaso de vidro cilíndrico que cabem 2 litros de água. Eu tenho um vaso aqui de vidro retangular, onde cabem 2 litros de água. Eles são praticamente iguais, né? Tirando que o vidro é diferente, que os formatos são diferentes, eles têm a mesma cubagem, cabe o mesmo volume de água ou de substrato que cabe neste aqui, Que pé, você cabe quer, neste Alexandre? aqui. Agora, Verdinho, eu vou te dar uma das dicas que ninguém nunca me mostrou na época em que eu comecei na jardinagem e que eu aprendi na marra, do jeito mais difícil, nunca vou entender por quê. Se você plantar alguma coisa neste vaso, Deixa eu contar aí, ela vai ficar encharcada muito mais tempo do que se você plantar alguma coisa nesse vaso. Pensa na mesma planta. Eu vou colocar aqui uma muda de mini rosa. E eu vou pôr aqui mini rosa também. Eu vou pôr aqui uma marantinha. E aqui eu vou pôr marantinha também. Eu vou pôr cacto. Pensa que é a mesma planta. Cacto lá e cacto cá. Aqui o seu cacto provavelmente vai morrer. E aqui o seu cacto provavelmente vai crescer bem. Em compensação, neste vaso, a sua maranta vai ficar feliz da vida. E neste vaso, a sua maranta talvez reclame. Percebe o que está acontecendo? Os dois vasos têm a mesma capacidade de substrato e de água, mas quanto maior a coluna de terra, mais água ela mantém. Quanto menor a coluna de terra, menos água ela mantém. Essa dica é muito ninja, merecia o seu joinha se você não deu ainda. Merecia, vai. Eu vou provar para os poucos crentes, aqueles que só creem vendo. Eu vou provar para vocês. É o seguinte. Vai para essa, hein, Fábio? Temos uma esponja. Temos água. Vou encher essa esponja de água. Vou apoiar aqui, só para motivos didáticos, né? Então, estou aqui molhando a minha esponja. Entra a água na esponja. Vamos lá, a água. Vou encharcar essa esponja, hein? Ai, esponjinha maravilhosa, né? Acho que encharcou. Acho que está bem encharcadinho. É o seguinte. Preparado? Isso é muito legal, hein? Ó, peguei a minha esponja, parou de pingar, certo? Na horizontal assim, ó, parou de pingar, ó. Pingou mais um pouquinho e parou, né? Mas ela ainda tem água. Agora eu vou pegar a minha esponjinha. Ó, parou de pingar, não parou? Mas ela ainda tem água. Você tá vendo que o volume interfere? A grande questão, vou fazer de novo aqui para a câmera aberta. A grande questão aqui que a gente está vendo é a coluna e a pressão que a gravidade vai fazendo na água. Então eu tenho aqui, pouco material em cima de cada bolinha de ar e de água, pouca pressão. Quando eu viro assim, eu tenho muito mais pressão. A água se movimenta entre as bolinhas de ar, ela ocupa o lugar da bolinha de ar e desce. Isso vai acontecer igualzinho no seu vaso. Quando você rega, a água vai para a parte mais baixa. É por isso que a gente faz uma camada de drenagem. E é por isso que a drenagem fica embaixo.
Acontece que a hora que para de pingar você acha que resolveu o problema, mas no que eu inclino de novo, eu faço mais uma vez a água ocupar o lugar do ar e ela desce e encontra mais um pouquinho o canal. Então, ó, esse é um exercício para a gente entender por que que um vaso raso, mais largo, seca mais depressa do que um vaso alto e fundo, tá? Se você tiver um vaso muito alto, o que você vai descobrir é que talvez ele comece a tentar matar a tua planta, porque acumula tanta água lá dentro que a planta uma hora começa a reclamar, tá? Uma coisa bem interessante é que se você não pode furar, você pode fingir que esse vaso acaba antes do que ele acaba. Achei confuso, Carol, mas calma, a gente está aqui para mostrar aquelas coisas confusas. Ó, então tenho aqui o vaso com todas as camadas. A parte laranja é um monte de bandejinha de isopor picadinha, tá? Como esse vaso é muito alto, ele tem uns 35 de altura, eu acho, tem mais de uma régua escolar. Ele tem uns 30, vamos arredondar, tem uns 30 centímetros de altura. Eu finjo para a planta que eu vou colocar aqui que ele acaba antes, que na verdade ele é um vaso menor. E toda essa parte eu estou usando num vaso de vidro, ficou horroroso. Eu estou usando num vaso de vidro para você enxergar como se fosse num vaso que não é de vidro. Eu não estou sugerindo que você plante deixando esse isopor laranja visível, porque isso aqui ficou horrível, tá? Eu estou só mostrando no vidro como é que fica no vaso opaco, tá? Aí, separando para a parte de substrato não descer no meio das pedrinhas, do isopor, da argila expandida, tem um negócio chamado manta de drenagem. Você vê, inclusive, ó, um pedaço dela aqui em cima. Não é para cortar uma rodelinha perfeita. É para vocês cortarem, não dá para tirar os reflexos. Dá para ver, marido? Médio, né? Mas, ó, tá aqui a manta de drenagem. Aqui a manta de drenagem é cinza e o substrato é marrom escuro. Então, a manta de drenagem faz um saquinho, né? Eu cortei meio que uma coisa meio quadrada e as pontinhas que sobram eu viro para cima para ela acomodar o substrato na hora que eu vou colocar. Truque para você não permitir que isso aconteça muito, tá vendo que tem uma terrinha fugindo e indo pro isopor? Aqui, não, só aqui. Aqui tem uma terrinha fujona, tá vendo? Vamos supor que você fez um vaso com a drenagem desse jeito, cheio de pedras maravilhosas, ou então de rolhas de vinho. Ficou lindo, só que você, na hora de colocar a terra, percebeu que a terra entrou tudo na parte onde era para ficar limpa. Essa é uma técnica que chama técnica da pedra limpa e que eu ensino no curso de suculentas, por exemplo. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa bolsinha da drenagem, da manta de drenagem, e a hora que você colocar a primeira mãozada de terra, essa terra tem que estar meio úmida, então molha a terra na sua mão, porque molhada ela dá umas grudadas na parede do vidro e não escorre, não tá tão soltinha para o grãozinho achar um buraquinho. O grãozinho tá meio grudado no outro grãozinho, vai fazendo grumos meio molhados, e aí eles ficam colados no vidro e não descem. Truque bom, vai. É o melhor jeito de você fazer aquelas peças com areia limpa, aqui colorida e tudo mais. Ou seja, para a planta que estiver plantada aqui dentro, se eu exagerar na rega, a água do excedente da rega vai toda para fora da área de raízes, porque a área de raízes está presa aqui dentro do substrato e ainda com difícil acesso para a parte de drenagem graças à manta. Manta de drenagem é a mesma coisa que feltro. É um material feito de garrafa PET, tá? Os feltros antigamente eram feitos de lã de ovelha, mas isso é quase impossível de achar hoje. O feltro mais comum que você vai encontrar em lojas de tecido vai ser o feito com filamento de garrafa PET. Então você vê de novo que o plástico é bom ou é ruim nesse caso, né? Ele tem uma vida longa. Se a gente sabe usar com inteligência e reutilizar muitas vezes, ele pode ser menos danoso. Não vou falar que ele é pouco danoso, porque ele não é, mas ele pode ser menos danoso para o meio ambiente. Então dá pra gente aproveitar o plástico da garrafa PET para produzir o feltro e o feltro entrar de novo na jardinagem como material muito reutilizável. Terminou de usar esse vaso, vai montar um outro, dá uma lavadinha e você tem a mesma mantinha de drenagem para usar. Você não precisa ficar comprando uma nova ou jogando essa no lixo, é um pecado, tá bom? Aí,
Agora que vocês entenderam a relação entre alturas diferentes, vale lembrar que isso também funciona para os vasos, para todos os materiais. Então, se eu tenho esses dois vasos, eles têm mais ou menos a mesma capacidade de volume de terra dentro, só que neste a terra vai ficar úmida mais tempo e neste ela vai secar mais depressa. Bom para suculentas, bom para as verduras, tá? Mas bom mesmo para verdura ia ser se o vaso não fosse de barro e sim de plástico. Tá entendendo? Por que eu falo para vocês assistirem o intensivão da jardinagem até o fim? Justamente para você começar a entender que as coisas estão relacionadas e não tem uma resposta fácil. Ah, mas eu quero plantar uma planta de alta umidade num vaso de poroso, porque eu quero efeito, então eu vou ter que driblar com um substrato que entregue mais água e por aí vai, entendeu? Aliás, pessoal, eu sugeriria que vocês assistissem mais uma vez a aula de ontem. Quem perdeu, assista, e quem já assistiu, assista de novo, porque é mais fácil de você começar a entender as coisas fazendo essas conexões. Agora que você assistiu a aula de vaso, talvez algumas fichas caiam da parte de substrato, então vale voltar na de substrato, tá bom? Muito bem, falei sobre a relação de porosidade, falei sobre a altura e a largura do vaso, e agora a gente vai entender um pouco a drenagem, né? Então já citei alguns casos aqui que você percebe que drena mais e drena menos. Já falei da broca diamantada e vou falar também agora das estufas. Quando a gente tem plantas nenês, elas se comportam exatamente como um nenê de ser humano ou um nenê de cachorrinho, de gatinho, né? Os filhotes, eles são mais frágeis, eles desidratam mais depressa. Um filhote de qualquer tipo, inclusive os filhotes humanos, precisa ser alimentado mais vezes por dia e ele come pouquinho a cada alimentação. Um filhote, ele é